Marcelo Nóbrega e hoje eu estou acompanhado pelo Mark Tawil, que é head da Tawil Comunicação, comentarista da Rádio Globo e colunista da Época Negócios. Vamos bater um papo agora aqui com ele. Tô meio sem graça. Por quê? Porque esse é meu papel, eu que te faço pergunta. Aí você vem aqui. Viramos a mesa. Viramos a mesa. Sabe que tem coisa. Vai ser um desafio legal. A gente é amigo, facilita muito, mas vai ser um desafio. Vamos ver como é que ele se sai, galera. Fala, Hypers. Então, vamos começar. Você passou por uma transformação importante de carreira, de trabalho, depois dos 40 anos já, né, Mark? E aí? Eu te diria... Isso, o que aconteceu? Te diria que é uma mudança de vida. Eu sempre fui jornalista de redação, trabalhei 3 anos na Jovem Pan, 3 anos na Band News FM, 8 anos no Estadão, montei uma agência que é a Tawil Comunicação, que você citou, e quando eu tinha 42 anos, em janeiro de 2016, eu decidi fazer um artigo para o LinkedIn. Tinha uma plataforma chamada Pulse, depois mudou de nome, e eu percebi que eu poderia ter uma voz autêntica, eu poderia falar sobre coisas que me eram muito caras, e essas coisas poderiam reverberar, essas coisas poderiam ter uma amplitude maior. No segundo artigo foi sobre pontualidade, e ele viralizou no LinkedIn, foram 500 mil leituras únicas. Uau. Hoje são 3 milhões, mas é uma métrica que não tem mais hoje em dia para artigo, tem para post. No final do ano, houve uma lista chamada Top Voices LinkedIn, que você conhece muito bem, porque você é um, e eu fui eleito número 1. Aos 42 anos, mudando para 43. Isso foi em 2016. Foi em dezembro de 2016. Então você imagina que, para uma pessoa que sempre teve uma carreira estável, uma pessoa que sempre teve uma vida muito mais analógica do que digital, a gente vem do milênio passado. Exato. Então, Carreira tradicional. Carreira tradicional, passo a passo, e aí de repente faz... e o negócio muda. E muda dentro do que, ao meu ver, a melhor rede social do mundo, porque ela é corporativa, ela fala a nossa língua. E fala num nível mundial. O LinkedIn Top Voices é uma chancela mundial. Aquilo me deu uma projeção imensa, aquilo me deu autoridade e, sobretudo, me deu confiança em mim mesmo. Eu senti que eu poderia ter uma visão pessoal das coisas e as pessoas embarcariam nela também, sem nenhuma pretensão. Isso já foi no segundo artigo? Foi no segundo artigo, mas eu escrevi 66 depois. Então, no final do ano, depois de engajar muito, fui eleito Top Voice número 1, que muito me honra, mas podia ter sido qualquer número. A diferença não é sentar no sofá depois que você conseguiu alguma coisa. É você usar aquilo para se aprofundar ainda mais, o que vocês estão fazendo aqui na Hyper. E como é que é isso de você estar mundo offline e online, futuro do trabalho, como é que essas coisas convergem? Como é que Pois é um desafio. Você sabe que eu estava numa experiência que eu tive até espiritual, isso me veio muito forte à cabeça, recentemente, com a questão dos seguidores, a gente conhece alguns, não conhece outros, com essa questão de presença digital, a gente fica automaticamente exposto na rede social. E essa exposição na rede social, ela é muito delicada, porque se você sofre de algum problema por lá, ela faz degringolar tudo que vem depois. Então, por exemplo, vocês querem uma besteira na rede social, ou eu, e a gente tem uma projeção grande, aquilo vai parar no mundo verdadeiro, aquilo vai parar no mundo real. Ele sai do ambiente digital. Então a gente está o tempo inteiro andando numa corda bamba. E quanto maior a exposição digital, maior é o perigo que você tem para transportar para o real e aquilo degringolar. Então a gente está diretamente exposto, a gente tem uma fervura muito forte. Isso te obriga a criar mecanismos, não só de penetração ou mecanismo de você se posicionar, mas sobretudo traz para nós que estamos nessa lida diária um enorme aprendizado. Porque é como se a gente tivesse um instituto de pesquisa automático e real time. Você está o tempo todo engajando, desengajando, engajando, desengajando. Então, eu tive um aprendizado muito forte. Com esse aprendizado de Top Voice, de manutenção de uma vida digital mais forte, eu tive a possibilidade e a sorte, mas eu não falo muito a palavra sorte, mas talvez a competência, de ter sido descoberto pela Globo. Já tinha trabalhado em rádios, mas foi graças ao Leopoldo Rosa, que você conhece bem, que é o nosso diretor lá na Globo de jornalismo, ele pensou, falou, poxa, esse cara comenta coisas legais. Então me deu um novo norte de profissão. Fui chamado para ser comentarista na Rádio Globo. Me impus o desafio, acordo 4 horas da manhã, você depois de um ano, tinha trabalhado na Jovem Pan e na Band News. Não, nunca tinha tido essa projeção. Como é que super foi você diferente. Pensar o teu processo decisório? Primeiro, identificar qual seria o impacto na minha vida e na minha família. Não é só dinheiro, embora eu receba um salário, não é só o nome da Globo, que é maravilhoso e é super forte, era um desejo antigo, era um tesão recolhido trabalhar para a Globo,
como jornalista, mas era sobretudo qual é o impacto que ia ter na minha vida e no meu dia a dia. Pesando tudo, acordando às 4 horas da manhã. Então, isso é uma mudança brutal, né? Brutal, mas para tudo que você faz, Marcelo, e você sabe bem disso, você está aqui a essa hora, trabalhando desde cedo, você tem que trabalhar 120%. Ame aquilo que você faz e você vai trabalhar 4 vezes mais. É o que eu faço, eu trabalho 4 vezes mais. Eu tenho agência, eu tenho 3 startups, que são meus 2 filhos e um cachorro, eu tenho minha esposa, que também dá bastante trabalho. Então, assim, tudo que eu faço é voltado hoje para a comunicação, trabalho para que tudo converja. Agora, tem um preço. Tem um preço. Eu tenho que me identificar, me desdobrar, eu tenho que falar com as pessoas, tenho que interagir. Você chega num ponto que você tem uma responsabilidade, uma obrigação também com quem te colocou lá. A influência não é você que decide. Sou influenciador. São as pessoas que te dão. É um presente. Então você tem que usar. E eu tenho usado para o bem. Você comentou que o ser top voice do LinkedIn te deu uma exposição, né, com a qual você não estava acostumado. Ainda me dá. Se adaptar. Não, então, eu imagino que com a Rádio Globo, mais ainda, né? Porque agora as pessoas ouvem a sua voz, né? E veem a sua imagem, não na rádio, obviamente, mas com mais frequência do que viam antigamente. Então, é um trabalho. Quando você trabalha, você faz disso a tua profissão, quando você opina profissionalmente, você sai de um campo de pitaqueiro, né, daquele opinião da opinião, para realmente alguém que tem uma opinião, seja no LinkedIn, ou seja na Rádio Globo, ou na Época Negócios, ser aquele que tem a opinião inicial. A gente tem 2 tipos de pessoas, aqueles que têm opinião, que é o teu caso, e aqueles que têm opinião da opinião. Então o cara vai lá e critica. Ele não ajuda, mas ele vai lá e critica. Ele não está no McDonald's no dia a dia, por exemplo, mas ele vai lá e critica. Ele não sabe o que acontece e ele vai lá e tem a opinião da tua opinião. Certo. É o hater. Às vezes é o lover também, que eles mudam, né, de chapéu. Isso para mim é muito ruim. Eu acredito que as pessoas têm que ter a opinião própria, se posicionar. A gente vive num mundo atual de muito Maria vai com as outras. É muito fácil. É a curtida e o comentário. E a tua opinião? Como é que você trabalha a sua própria marca? Que marca que você deixa no mundo? Sempre foi muito forte. E agora eu tenho a possibilidade de amplificar isso. Então, a sua posição na rádio, no LinkedIn e na Época Negócios é ajudar as pessoas a terem suas próprias opiniões, pensarem por elas mesmas. É inspirar pessoas, é mover pessoas para que elas despertem nelas aquilo que elas têm de bom. E a partir disso, elas possam empregar a marca delas no mundo. Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu sou um líder inspirador, que eu acordo de manhã, as pessoas... Eu não sou esse cara. Mas, ao mesmo tempo, eu posso trazer um toque, uma dica, uma visão de mundo que faça com que essa pessoa fale, eu não tinha pensado nisso. E ela busque dentro dela o melhor que ela tem. Eu não vou dar um toque na pessoa, ela vai acordar melhor. Não é isso. Mas talvez é uma palavra. Você sabe que são coisas simples. É um sorriso que você dá, é um comentário que você faz, é uma maneira como você se posiciona. Falta, a Elisa fala muito isso, minha mulher, falta congruência no mundo, falta coerência. É praticar aquilo que a gente posta. E eu acho que você demonstrar isso através do exemplo, seja no digital e seja no real, faz com que outras pessoas despertem nelas isso. A gente já conversou sobre o futuro do trabalho, né? E o trabalho do futuro. Você está colocando algumas coisas aqui que eu acho que são recorrentes nessa conversa, né? O futuro do trabalho vai ser mais humano, né? O futuro do trabalho, na minha opinião, também não vai ser digital. Concordo plenamente, né? Concordo plenamente. O digital é 0 e 1. O analógico é um contínuo de diferenças, né? E somos todos únicos e diferentes, né? E várias matizes. Então você está falando de trabalhar com propósito, de se importar pelo próximo, né? De contribuir com outras pessoas e tal. Fala mais da tua visão, assim, do que é o futuro do trabalho. Sim. Tem uma hashtag que eu gosto, que é do Giafredo, da IBM, que ele fala que é um protagonismo humano na era digital. É isso. A gente tem máquinas hoje trabalhando por nós. A gente tem a indústria 4.0 corrigindo o meio do caminho dela. Você não precisa mais do homem ali o tempo todo. O que a gente faz enquanto ser humano? Então, ao meu ver, para que a gente possa ter a profissão da mulher e do homem do futuro, a gente precisa estar o tempo todo identificando como é que a gente lê essas pessoas, como é que a gente se especializa em ser humano, que é a coisa mais complexa que a gente tem a fazer. Como é que a gente acolhe, como é que a gente é um profissional e uma empresa melhor para o mundo e não melhor do mundo. Como é que a gente capacita pessoas, como é que vocês aqui, através da Hyper Academy, vocês inspiram pessoas para que elas se inspirem e juntos a gente melhora o mundo. Não é fazendo um software. O software não melhora o mundo. O software, ele executa. O homem cria o software para melhorar alguma coisa. Então, a cabeça da mulher e do homem, ou do ser humano como um todo, é que faz a diferença. A gente lê
esse protagonismo humano na era digital, como diz o Giafredo, para mim é o mais importante, porque no futuro talvez a gente tenha uma terra tão arrasada que só sobra o ser humano, ou tão digitalizada que a diferença seja mesmo ler pessoas. E aqui eu acredito que seja o grande ponto nevrálgico de toda a questão de trabalho humano. A gente tinha antigamente os executivos que eram especialistas em pessoas. Todo mundo tem que ser especialista em pessoa. Todo mundo tem que se colocar no lugar do outro. Não acontece. Nós tivemos mas idealmente, uma palestra sim. da Frima Steinberg, que também é uma top voice do LinkedIn. Sim. E ela comentou, todos somos RH, todos somos profissionais de Concordo. Até porque, se você tem uma empresa pequena como eu tenho, você é obrigado a contratar, você é obrigado a demitir. Acontece. Só que existe uma diferença entre você conversar com alguém, se colocar no lugar do outro, mesmo na hora que você termina essa parceria, e você desligar. Quem desliga é máquina. Não se desliga pessoas. Então a gente tem que entender cada vez mais que a gente tem do outro lado um ser humano com dor, com desejo, com vontade, com visão de mundo, com berço diferente que o teu. É um exercício mesmo, calçar os sapatos do outro. Não é fácil. Os outros erram, a gente também erra. Mas quanto mais você mitigar isso, e a única maneira de mitigar tudo isso é conversando com outras pessoas. É abrindo esse leque para você aprender. Eu tenho certeza que a gente falando sobre isso, a gente está aprendendo aqui e não ensinando. Você comentou que tem 3 startups em casa. Tenho. Como é que qual é o nome dos dois mais fortes? Bom, das startups mais promissoras? As promissoras, Cora, minha primeira filha, não nessa ordem, tá? Josh, o meu segundo filho de 3 anos, e o Woody, meu vira-lata de 6. E é uma startup mesmo, Marcelo. Sim. Você tem filho, você sabe. Essa molecada vem com outra cabeça, é outra visão de mundo, já nasce de olho aberto. Então, o tempo todo, como é que eu posso virar para uma criança e falar, não quero que você acesse o YouTube, não quero que você mexa no celular, se eu estou o tempo todo no celular? É isso mesmo que eu quero explorar com você. Como é que você está preparando as suas startups para o futuro? Te diria que é uma cocriação. Eu não tenho a pretensão e não consigo preparar essas crianças. Por exemplo, teve a questão da Momo, que é aquela boneca horrorosa que está assustando crianças e tal. Entrava no meio de filme. Entra no meio de filme do YouTube e tal. A minha preocupação é, será que eu já falo antes? Porque eu preciso me adiantar nos processos. A gente tem um tio da minha mulher que é gay, casado com outro cara. Ela vê isso. Vou virar para ela e falar, não veja isso. Não, ele é diferente. Ele gosta de outros caras. Então, a gente tem que viver os valores que a gente vive e passar os valores que a gente vive. Tem casas que são mais conservadoras, que não vão falar isso. Agora, você viver uma vida e educar de outra forma, vai haver o confronto. E esse conceito que você colocou agora, você está sendo autêntico, né? Você Sim. comentou, você tem que ser com eles o que você é na sua vida. Sim. E a gente começou falando do mundo do trabalho, Sim. falando offline e online, e obviamente você é a mesma pessoa offline Sim, que você sem é dúvida, online. sem dúvida. Não dá sem para dúvida. ter 2 ou 3 personalidades. Dá. Mas a gente não é, mas dá. O pessoal tem tido. Legal. Ok. Então, eu vou abrir para você fazer uma última mensagem aqui Tá. para o pessoal que está assistindo. Acho que funcionou direito, né, pessoal, aqui essa troca dos lados da mesa, não foi? Poxa, eu adorei, eu queria que você continuasse. Estou achando você ótimo. Eu não vou conseguir ser o RH do futuro, mas você vai conseguir ser o jornalista do futuro. Legal. Vamos aproveitar, vamos fechar depois desse elogio aqui para o Marcelo. Então, primeiro, obrigado. Obrigado a todos vocês. É o segundo Hyper que eu participo. Exatamente. Primeira entrevista com você. Tenho orgulho imenso de estar na orelha do teu livro, porque você, além de ser uma pessoa completamente humanizada, mais do que isso, você é um cara que realmente tem se transformado, tem inspirado. E além de ser um amigo pessoal. Então, eu vejo muito valor em tudo que você faz. E vocês todos também. O que eu sinto? A maior dificuldade que a gente tem hoje, é ser a gente mesmo. A gente está o tempo todo tentando ser o outro. A gente está o tempo todo brigando para todo mundo usar a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com a mesma tatuagem e se posicionar. Está errado. Além de praticar aquilo que a gente posta, que é uma frase que eu uso muito, a gente tem que tomar cuidado com a grama do vizinho. Porque a grama do vizinho muitas vezes é verde porque é falsa. E você procurar dentro de você aquilo que você tem de melhor é um exercício de vida, inclusive. Primeiro o porquê, depois o como você trabalha isso, depois o quê. Então, a dificuldade é, qual que é a tua melhor versão? Você está nela nesse momento? Como é que você chega até a tua melhor versão? É bonito ser legal, é chique ser bacana. Você não precisa ser o bad boy, como já foi nos anos 90, ou tentar se firmar como uma pessoa agressiva para ganhar notoriedade. O poder e a influência são como um manto. As pessoas te colocam, mas também te tiram. Você
tem que estar preparado para isso o tempo todo. Legal, obrigado. É sempre um aprendizado. Imagina, o aprendizado é meu. Estar com ele, sensacional. Obrigado. Assistam de novo e reflitam sobre o que o Marco colocou aqui. Valeu, gente. 10. Até as redes. Isso aí, obrigado. A gente se encontra. Pessoal. Valeu. Valeu.